Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui hoje para gravar as orientações do nosso segundo semestre, como que a gente organizou as semanas, como que elas estão ali dispostas dentro do Classroom. Então a gente deixou programadas as semanas, então para que a gente pudesse fazer isso, a gente tem ali dentro do ícone criar, a gente vai estar mandando esse material para vocês em anexo depois também. Então dentro do ícone criar, a gente tem a opção de criar o tópico. Então ali ao criar o tópico é onde a gente vai colocar um nome, segundo semestre e primeiro bimestre, que é onde a gente está nesse momento. Dentro da opção criar material, é quando a gente vai postar somente material, que a gente não vai ter atividade naquela semana. E dentro do atividade com teste é onde que a gente cria as nossas atividades com teste, as atividades avaliativas para composição de nota. Então a gente dividiu esse bimestre de acordo com o calendário letivo do subsequente, que iniciou no dia 3/8, nós dividimos em 11 semanas. Então dentro da primeira semana é uma aula de ambientação e interação. Então essa semana a gente iniciou com a coordenação apresentando os professores, os novos horários de turma, as novas disciplinas, as orientações gerais para o desempenho das aulas ali durante esse semestre. Na segunda semana, então, foi a semana do material de estudo, onde a gente traz ali dentro dessas orientações a explicação para o aluno, aonde que a gente está, o que vai acontecer nessa semana. A gente deixa esse material previamente disponibilizado, é o mesmo material que o professor vai estar utilizando para suas meets durante a semana. Então ali tem todo o conteúdo que o professor vai trabalhar. Então esse conteúdo ele pode ser através de material que o professor desenvolveu, ele pode ser com vídeos complementares, gravações de vídeo do professor, e depois dentro dessa mesma semana o professor pode estar disponibilizando o link da Meet que ele realizou com os alunos. Na semana 3, a gente inicia as nossas atividades avaliativas do bimestre. Então, dentro das orientações, a gente explica para o aluno que aquela semana é uma semana avaliativa, que nós vamos ter questões para fazer, como são as questões, qual o peso das questões, que forma que são essas questões, o prazo de envio. Todas essas orientações é muito importante, professores, a gente deixar elas claras ali dentro, para que o aluno, nesse momento, ele não tenha a interação com o professor presencial. Então, durante a semana, quando a gente está na modalidade presencial, a gente acaba explicando para o aluno o que vai ter, como que vai ser, como que a gente vai trabalhar. Dentro dessas aulas remotas, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, na educação à distância, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar as orientações gerais para esse aluno. Esse aluno ele precisa ter um texto norteador que direcione o que vai estar acontecendo naquela semana. Na semana 3, novamente, é uma semana que dentro da nossa organização, o professor vai estar fazendo meeting com o aluno e ele vai estar postando material de estudo. Então a gente deixa essa semana organizada, programada, o material de estudo postado, e após a Meet ele vai postar o link da Meet para aqueles alunos que não puderam assistir no momento ao vivo, que ele possa estar assistindo depois em um segundo momento. Na nossa quinta semana nós temos novamente uma atividade avaliativa, então a gente volta lá aquelas orientações, explicar para os alunos o que é que está acontecendo nessa semana, que tipo de atividade que é, como que ela vai ser desenvolvida, o que o professor está utilizando como base para a resposta dessas atividades. Então se é a aula da semana 2, se é a aula da semana 4, tudo que ele vai estar, é importante lembrar que a gente precisa deixar esse detalhamento gravado para o aluno. O aluno precisa estar ciente do que está acontecendo nessa semana, ok? Na semana 6, novamente, a gente volta a falar sobre os nossos materiais de estudo, então vídeo, PDF, slide, tudo que vai ser o material que a gente vai utilizar para a nossa meeting da semana. Então, a nossa aula ao vivo ela vai estar baseada naquilo que a gente já pré-disponibilizou de material para o aluno, para que o aluno possa ter que tirar as dúvidas, ver se ele entendeu, se ele teve alguma dificuldade e, consequentemente, está interagindo com o professor. E após a Meet, o professor disponibiliza novamente esse material dentro dessa semana para os alunos.
Lembrando que todas as semanas, conforme a nossa organização bimestral, nós temos Meet. Então, alguns cursos têm 10 disciplinas, tem 2 Meets por dia, alguns cursos têm 11 ou 12 disciplinas, tem 2 ou 3 Meets por dia. Então, isso vai de acordo com cada curso que a gente tem. Na semana 7, nós temos a nossa avaliação bimestral. Então, dentro dessa avaliação, a gente também volta lá a frisar o que nós vamos cobrar do aluno, como que vai ser essa avaliação, qual que é a composição da nota, de que forma que essa atividade vai ser realizada, se elas são questões de alternativa, se ela é discursiva, como que é que vai acontecer. Então, é muito importante sempre deixar essas orientações muito claras para os alunos. E também o peso da atividade para que ele tenha ciência de que é uma atividade obrigatória e que ela vai servir como composição de nota. Semana 8, novamente, a gente volta nos nossos materiais de estudo, na Meet semanal, nesse processo de interação e estudo do professor com o aluno. Na semana 9, nós temos a nossa quarta avaliação. Então, seguindo o nosso PPP da escola, nós temos 4 instrumentos de avaliação e 2 recuperações. Então, nessa avaliação, a gente, por exemplo, dentro dessa nossa organização, a gente disponibilizou para os alunos, a gente está deixando explicado ali o prazo de fazer, que é de 7 dias, que o aluno tem para responder essa atividade, o peso da atividade, que ele é de 3 pontos, a gente explicou que essa atividade é uma atividade discursiva. Então, dentro de cada semana, a gente tem que trabalhar essa organização, a gente tem que deixar muito claro para o nosso aluno como que está acontecendo, como que é essa atividade, como que ela vai, o que eu vou utilizar de base, o que eu vou utilizar de material para estar respondendo essas atividades. Na semana 10, é uma semana que então a gente já fechou o nosso cronograma de avaliações obrigatórias. Na semana 10, o que nós vamos iniciar? Nós vamos iniciar as nossas recuperações. Semana 10 e semana 11 é uma semana onde nós vamos ter uma Meet de retomada de conteúdos, então todos os alunos podem participar, mesmo aqueles que não tenham necessidade de fazer a recuperação. Por quê? Nós vamos retomar o conteúdo. Então, além do critério avaliação, nós temos a retomada de conhecimento, a fixação daquilo que a gente esteve aprendendo durante o bimestre. E, consequentemente, durante essa semana, a gente vai liberar a nossa primeira avaliação, que é uma avaliação de 4 pontos. E a gente coloca também a explicação de como que são essas questões. Se são questões discursivas, questões de alternativa, e quais as semanas e quais materiais eu vou estar utilizando para essa recuperação. E na semana 11, que é a nossa última semana do bimestre, novamente a gente volta com retomada de conteúdo, a gente volta com questões, a gente volta com a recuperação postada para os alunos. Então os alunos têm ali um prazo de 7 dias para fazer essa recuperação, e dentro dessa orientação ele sabe como que ela deve ser feita, o que vai ser cobrado, o que o professor está utilizando, se ele tem dúvida, se ele teve alguma dificuldade com o conteúdo durante o bimestre, é um momento que nessa semana, junto com a retomada de conteúdos ao vivo que acontece, é um momento do aluno também interagir com o professor e tirar suas dúvidas, receber algumas explicações a mais do que aquilo que já foi falado. Então, dentro daquilo que é a nossa proposta, dos materiais, das Meets, dos vídeos, então assim, essa interação pessoal que acontece via Meet, professor-aluno, ela é muito importante nesse momento. Por quê? Porque a gente consegue trazer proximidade com o aluno, a gente consegue esclarecer dúvidas que o aluno possa ter e a gente consegue dar o melhor foco ao nosso trabalho. Então, dentro dessa semana, a gente consegue estar nos orientando. Então, na sequência, a gente vai estar mandando para vocês ali o material, explicando tudo certinho como que acontece. Foi encaminhado também no Classroom dos professores, pela coordenação de curso, os textos semanais para que a gente possa estar postando. E a importância também disso é tornar a padronização. Então, visualmente, quando o nosso aluno ele acessa o Classroom, ele tem um padrão de conteúdos para se
para que ele possa seguir. Então ele sabe, ele consegue se organizar, ele tem uma prévia, ele sabe em qual semana a gente está, o que está acontecendo naquela semana. Então, quando o professor da segunda-feira já disponibiliza, ele já sabe que aquela semana tudo que vai acontecer segue-se aquele cronograma. Então, por isso nós temos essa importância da organização. Qualquer dúvida que tiverem, peço que entrem em contato com a coordenação de curso. Os coordenadores estão aí à disposição para estar ajudando os professores quanto a essa organização. Ok, pessoal? Muito obrigado.